Bom, então a gente vai dar continuidade aqui à nossa revisão de C. Vamos relembrar um pouquinho como que uma cadeia de caracteres é armazenada na memória. Bom, então, no caso, a linguagem C não tem strings, né? Não tem o tipo string. Você tem que usar um vetor de char. Então, para você declarar uma string na linguagem C, você cria então algo como isso daqui, né? Tá? Então, na verdade, você está criando um vetor do tipo char que tem no máximo 100 posições. E isso vai chegar na tua memória dessa forma. Então, cada palavrinha dessa, cada posição dessa é um byte, tá? E vai estar de uma maneira contígua, tá? Na tua memória, beleza? E é por conta dessa continuidade dos caracteres que você consegue usar os índices, tá? Então, se você usa, por exemplo, str de 1, esse índice 1 está se referindo a, ao segundo, ao segundo caractere, que é exatamente esse cara que está aqui, tá bom? Muito bem. Os caracteres são armazenados na mesma ordem que ocorre na cadeia de caracteres. A gente tem aquele caractere especial, que é o barra zero, que indica fim da string, tá? Então, toda string vai ter um barra zero no final para indicar que aquela string terminou. Por que isso, pessoal? Porque você pode ter declarado um vetor grande, que ele vai continuar aqui embaixo na tua memória, tá? Só que você vai ocupar uma parte apenas daquele vetor. Então você precisa informar o computador quando que termina a string, tá? Que esse tamanho é diferente do tamanho do vetor que foi alocado para aquela string, tá? Se não houvesse esse caractere, precisaríamos de uma outra variável inteira para guardar o tamanho dessa string, que é o que eu acabei de falar, tá? E isso ocuparia mais memória, tá? Então, por isso que a linguagem C utiliza esse caractere especial para poder indicar término da string, tá legal? Então, cada caractere tem um valor numérico. Então, na verdade, não é que você vai armazenar aqui os caracteres como estão. Na verdade, esses caracteres vão ser convertidos primeiro para um código, que é um valor numérico, que normalmente você segue a tabela ASCII2, tá? A tabela ASCII, na verdade, né? Mas você pode usar outra codificação, tá? Então, tem o Unicode, por exemplo, tá? E, entre outras codificações aí que podem ser usadas, né? Então, a gente pode converter e aí quando você armazena então esses códigos lá na tua memória, depois a gente usa aquelas máscaras %C e %S, tá? Junto com printf, por exemplo, para poder fazer essa conversão automática. Então, quando você manda, por exemplo, um printf %S e coloca o seu str lá, automaticamente aqueles valores numéricos que estão armazenados aqui na memória, cada um deles é convertido para o respectivo caractere para ser impresso. Tá joia? Bom, então, como eu falei, né, há padrões para a conversão de caracteres em valores inteiros e vice-versa. O que é mais comum é a tabela ASCII, tá? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Como uma cadeia de caracteres é armazenada na memória? Então, como fazemos a contagem de caracteres de uma string, né?
Bom, então eu vou deixar como tarefinha para vocês fazerem, tá? Então, a gente tem a função, opa, a gente tem a função strlen, que está disponível lá na biblioteca string.h. Tá? Creio que vocês já devam ter utilizado a função strlen. Vou deixar como tarefinha vocês implementarem um strlen próprio de vocês, tá bom? Que vai retornar então o tamanho de uma string. Então, por exemplo, se você passar essa string aqui como parâmetro, ele vai te retornar 1, 2, 3, 4, 5, tá? O valor 5 aqui que é o tamanho dessa string. Então, eu vou deixar como tarefa implementar a função strlen própria, tá? Sem usar a da biblioteca. Uma outra função importante é copiar uma string de um lugar da memória para outro, ou de um vetor para outro. Isso daqui é a função strcpy, tá? Que também está na biblioteca string.h. E também é uma tarefinha para vocês fazerem. Eu vou deixar também como tarefa implementar essa função. Então, se você passa, por exemplo, strcpy de str para um destino, por exemplo, tá? Sendo que esse dest aqui é um outro vetor de char que já foi alocado, você vai pegar esse conteúdo e vai copiar para aquele outro lá que está em dest, que está aqui. Tá? Então todos esses caracteres devem ser copiados para cá. Beleza? E mais uma outra função, que é a concatenação, que é o strcat, que ele vai concatenar duas strings. Beleza? Também é um exercício aí para vocês fazerem em casa, tá? Que você passa, por exemplo, strcat de str de dest. Se esse dest que está aqui já tem alguma coisa aqui, tipo A, B, tá? Ele vai concatenar esse conteúdo de str aqui embaixo, tá? Então vai ficar mais o T, mais o E, mais o S, mais o T, mais o E aqui dentro desse dest, tá? Beleza? Também para vocês fazerem em casa aí essa função. E aí a gente tem mais algumas outras coisas que é importante a gente relembrar, que é no caso de alocação dinâmica de memória. Então, a gente tem lá as funções malloc, realloc e free. A gente pode... O que é importante aqui, pessoal, é lembrar do tipo de alocação de memória, né, ou dos tipos de memória stack e heap, tá? Então, quando você faz, por exemplo, esses tipos de memória, pessoal, é importante a gente saber o funcionamento deles, tá? Então, se você tem lá, por exemplo, a declaração de uma variável do tipo int i, na verdade você está usando a memória stack do teu computador, que é essa que está aqui. Então, a tua variável i vai ser alocada lá na memória stack. Quando você faz o uso da uma função, por exemplo, malloc, tá? E aí, no caso, você vai ter algo assim, né? Int asterisco p recebe int asterisco malloc um size of int, tá? O que acontece? Isso aqui é alocado na memória stack. Na memória stack você vai ter lá, por exemplo, um P alocado aqui, tá? E, no caso, com uma lock, você aloca na memória heap, que é um espaço de memória que é gerenciado pelo programador e não pelo programa.
Então o size of int é 4 bytes, então ele vai lá na memória heap e vai ocupar, vai pegar 4 bytes, vai reservar aquele espaço e vai pegar aquele endereço, por exemplo, 0x01, e e vai colocar aqui no P, né, que está desse lado. Então 0x01 vai estar armazenado aqui no espaço da variável P. Então a gente diz que P aponta para aquele endereço de memória, tá? E a memória heap, pessoal, ela deve ser alocada e desalocada pelo programador. Então toda vez que você usa um alloc ou um realloc, é necessário você dar um free depois, tá? O programador tem que fazer isso manualmente. Significa que aquela memória heap, para você desalocar ela, o programador que tem que fazer a desalocação, tá? Então todo malloc, todo realloc trabalha com memória heap, e quando você declara variáveis assim com tipo e nome da variável, é sempre na memória stack, tá? Bom, temos aqui alguns exemplos de criação de vetores de tamanho definido pelo usuário, tá? É, isso aqui é simples, tá? Vocês podem relembrar aí por meio das videoaulas que eu vou deixar aqui como card para esse vídeo, tá? De ponteiro e de alocação dinâmica. Realocação de vetor quando este fica cheio, tá? Isso aqui a gente pode ver um exemplo também daqui a pouquinho. E a leitura de caracteres do teclado e armazenamento em string apenas com o tamanho necessário, também é um outro exemplo que a gente pode ver, tá? Então vamos ver rapidinho aí um desses exemplos.